e sejam bem-vindos a mais um Enigma de África. O meu nome é Max e esse vai ser um vídeo que eu vou fazer uma reação, vou comentar sobre um vídeo que foi feito com o presidente do Ghana na Europa, ao lado do presidente francês Emmanuel Macron, que fala um pouco mais sobre o continente africano e os contornos que vem dado ou os passos para o desenvolvimento e sobre a comunidade africana na diáspora. Então, se é novo, inscreva-se aqui no canal, dê likes, ative o sino de notificações para sempre receber sinais quando for lançado um novo vídeo aqui no canal. I think that the things that have brought us here today tell us a lot about the development of our continent of Africa. I'm beginning by saying that the place of the diaspora, the status of people in the diaspora, of the African diaspora, is intimately linked with what happens on the continent. An Africa strong and performing transforms your position and your status here in Europe. But an Africa which continues to live the narrative of poverty, hungry children, people going across the Sahara, going in rickety boats and dying in Lampedusa to get to Europe. That Africa is not a narrative that is going to help you over here. So I think between you and us, our main task is the transformation of the continent. And why do I say so? Just one simple example. The Chinese diaspora is supposed to be some 16 million people. Então, vocês estão vendo aí que, de novo, mais um vídeo que este presidente do Ghana, provavelmente, ao lado do Emmanuel Macron, que é o presidente da França, né? Que estão num fórum que estão a falar ou conversando com jovens africanos que estudam, trabalham ou que moram na Europa, mas principalmente na França. E que ele está a explicar que a África está a desenvolver, mas ainda continua por aí fora a narrativa ou a informação de sempre de que a África é o continente mais pobre, que ainda tem fome, miséria e continuam a imigrar africanos em barcos raquíticos para conseguir uma vida melhor na Europa. Então, ele está aí a conversar para tentar mudar um pouco a consciência dos africanos que vivem na Europa ou na França, por aí. Então, vamos seguir o vídeo ainda aí. And in the table of states that constitute the 25th country in the world. They're saying that of the 52 billion foreign investment that went into China in the 80s and 90s that transformed China into what it is today, the manufacturing hub of the world, 50% of that, 26%, came from the Chinese overseas community. And that development of China that has taken place has changed the status and the position of Chinese all over the world. So I want you to take those statistics very seriously, because that is the transformative connection that we want to make with the African diaspora. How to implicate it in the development of the continent. Once we change the narrative about Africa, and we can only do it ourselves, we have to get away from the idea that there's some... E também entrou aí na parte dos chineses, né? Que são os asiáticos. E ele está a explicar que nos anos 80 e 90, a Ásia, que é a China também, só teve uma multidão muito grande de estrangeiros investindo na China. E que esses investimentos feitos na China por estrangeiros, está a falar aí de americanos, britânicos e os europeus aí,
fez com que a China se tornasse uma das potências econômicas que é na atualidade, né? Então, são cerca de 60 bilhões de chineses que foram impactados com essa mudança ou com esse desenvolvimento que foi feito ou que aconteceu na China por conta desses investimentos e que alguns chineses que vivem na diáspora foram impactados de forma muito positiva, direta ou indiretamente, com esses investimentos. Então, ele está a comparar com a África também. Está a comparar com a comunidade africana que vive fora de África e que simplesmente ainda não fazem quase nada para fazer com que o continente também se alavanque. Father Christmas somewhere who's going to come and develop our continent for us. There is no such Father Christmas. There's just us who are going to be able to develop our continent. So, once that mentality is... E também está explicando sobre uma mentalidade que a maior parte dos africanos tem, de que existe um Pai Natal que vem ou que cai do céu e que vai fazer milagres ou vai trazer dinheiro e bem-estar para os africanos, mas que isso não é verdade. São os próprios africanos, somos nós africanos que podemos fazer por nós mesmos. Então, cada um fazendo a sua parte, né? Our mentality that we have to do it ourselves. Then our relations with other people become that much more structured and punctilious, if you like. Our relations with France, our relations with Europe. Our relations with Europe is a natural one. You look at the geography of the world, Africa and Europe are natural partners. There's just this small strip of water, the Mediterranean, that separates the two of us. So when you look at that, and you look also at the history that has gone on between Africa and Europe, that is a natural relationship and a natural alliance, but a relationship that has to be different from the relationship that we've had up to now. Why do I say so? That relationship has enriched Europe, but has not enriched Africa. So we need to change that dynamic. Então, também ele entrou na parte ultrapassada, mas que também é muito relevante, que falou um pouco sobre as relações que existem entre a Europa e a África. Como vocês sabem, a África foi colonizada por europeus e alguns americanos por aí. Então, a mesma relação que existe entre a África e a Europa é uma relação muito natural. Apenas existe uma pequena parcela de água do Mediterrâneo, do mar Mediterrâneo, que divide os dois continentes. Mas a mesma relação apenas enriqueceu a Europa, a América, e não beneficiou os africanos, ou o continente africano. Então, que ele está a tentar explicar que haja uma mudança de mentalidade sobre esta vertente de desigualdade em termos de desenvolvimento entre esses dois continentes que são parceiros de uma longa data. And we can only do it by ourselves taking the correct measures for our future. So that's where my focus is. That's why I'm very excited about the possibility of having this encounter, that we can all begin to speak the same language, the language of cooperation, the language of collaboration, but to a different end. It cannot be right that the continent that has allegedly the wealthiest resources of all the continents of the world is also the home of the poorest people on the globe. That disconnect is not a good disconnect, and we need to work to change that. E também ele está a explicar de que existe uma desconexão. A desconexão parte do pressuposto que
se é o continente com mais recursos minerais que valem mais, se calhar, de todo o mundo ou de todo o globo terrestre. E, em contrapartida, também é o continente com mais pessoas pobres que vivem na miséria. Há uma desconexão, alguma coisa não está a dar certo por aí. Então, se existem os recursos, e por que as pessoas ainda continuam pobres? Então, há falta de cooperação entre as duas partes. That disconnect. So, when we're then talking about the need for self-reliance, it is because particularly important is to recognize that we have the resources, we have the youngest population in the world. 25% of our population is under the age of, 19? It's a huge amount of resource, of potential strength. And once we do the educating, we find the means to do the educating of this population and giving it skills, then we are putting Africa on a path of very, very strong economic growth. We can replicate what has been done in Asia if, like them, we maintain the discipline and the correct analysis of what we need to do to move our continent forward. But really, if they've been able in Asia in a generation to transform the lives of hundreds of millions of Chinese, hundreds of millions of Indians, why can we not replicate that same phenomenon on our continent? We can do it. And I have no doubt that those of you here can make a big input into that transformation that we're all looking for. And when we're saying this, and it's very important that we... E também ele estava aí a comparar sobre que ele estava a explicar que a maior parte, de 25% da população africana é jovem, estão abaixo dos 19 anos de idade e que ainda tem muito para dar. E se que na Ásia, falando-se da China e Índia, foi possível transformar os países deles em uma década. Os africanos também têm uma potência que pode replicar ou duplicar estes resultados que foram feitos na China e na Índia. Mas isso precisa de disciplina e consistência, fazer as coisas corretamente ou de uma certa maneira. A partir da maneira de pensar, a maneira de aplicar a matéria e transformar também. Porque se forem a ver, muitos dos continentes africanos que existem, que produzem petróleo, pedras preciosas e outros recursos, apenas produzem, mas são processados fora do continente e que de meia volta são vendidos para os próprios africanos. Eu acho que na Ásia que está a se referir, na China e na Índia, isso não acontece. E isso faz com que resulte em bons resultados que beneficiem esses países que são detentores desses recursos. Recognize that we're not saying we're turning our back on the world. No, we can't do that. We live on the same planet. We need the association and the partnership with countries like France, with the technologies that they have developed here, their savoir-faire in many, many areas. All those things are matters that we can profitably associate and benefit from. But all of it, always, from an understanding that it is for us to define the relationship that we want with the rest of the world. We shouldn't be caught up in a language or a narrative that says that we are appendages to other people's thinking, other people's policies, other people's volonté. That will not help us. So, Mr. President. Então, ele está explicando de que existe uma mentalidade de escassez, uma mentalidade de pobreza ou falta por parte dos africanos e que isso deve se mudar. Porque quando as pessoas têm esse tipo de mentalidade, essas pessoas estão presas e a prisão que ele está a referir não é uma prisão de barras, não. É uma prisão mental, de que se isto está sendo dito pela mídia europeia ou americana, então isso é verdade. Mas não.
Isso não é verdade. É que este presidente está a explicar de que apenas é uma prisão e é uma prisão mental de dependência. Os africanos têm muito hábito de dependência. Dependem mais dos europeus. E que isso não pode ser, como posso dizer, assimilado para o resto da vida. Deve mudar esse tipo de mentalidade. Há um paradigma que deve ser mudado. We're saying the time has come for us to take our destiny in our own hands. It's now 6 decades since the independence movement swept Africa. And those who led it, did so on the understanding that independence would bring not just freedom as sovereign states, but would also provide us the base for the social and economic transformation of our countries. That still hasn't happened. But the pointers are all very, very positive towards the future. And there are several countries on the continent. I would get into a lot of trouble if I started identifying them here, as I should mention, and I won't mention anyone. But there are several on the continent that visibly you can see are on the right way forward for what we need to do. But in concluding, there's just one thing that I want to say to my brothers and my sisters of the African diaspora in this room. And that is something that perhaps when I hear the way in which there's a lot of concern about the status in France and barriers in France. But there's one thing that all of you should remember, and I hope that you will associate this with me. The destiny of all black people in the world, wherever they are, is bound up with Africa. Let me repeat that. The destiny of all black people in the world is bound up with Africa. And performing Africa elevates the status of all black people around the world. And non-performing Africa continues the situation where black people around the world are looked at. So, thank you for this opportunity to come and speak to you. On peut faire beaucoup ensemble. Voilà ce que je voulais dire. Então, Merci beaucoup, esse era o contributo ou a informação que este presidente do Ghana estava a dar aos africanos que vivem na diáspora. E que explicou também dizendo que o desenvolvimento ou a miséria que existe em África agora ou que vai existir futuramente, isto está ligado com todo aquele que é africano ou descendente de africano que vive a qualquer ou em qualquer lugar do mundo, seja na Europa, América ou Ásia. Todos eles estão inclusos se existe desenvolvimento ou não deste continente. Então, para que isso, todos eles não esqueçam de que existe uma raiz que liga a todos esses que são africanos ou descendentes de africanos. Então, chegados aqui, espero que tenham se agradado com este vídeo. Não esqueçam de se inscrever, dar likes e ativar o sino de notificações para receber mais, como posso dizer, notícias de que foram postados novos vídeos neste canal. Então, tchau, até o próximo vídeo.